pessoal, tudo bem? Avançando aí rumo a bater o edital da prova, tá bom? Falta pouco tempo e vou pedir novamente, espero que vocês confiem no nosso material, tá bom? Se dediquem, tá certo? Eu sei que a maioria do pessoal aqui trabalha, estuda, então se dedica, porque a gente está se dedicando fazendo material, né? Do outro lado daqui também a gente tem feito muita renúncia social, né? Dormindo tarde, revisando o material, para que o material fique num formato adequado para você, né? Para que você não perca tempo. A gente sabe que do outro lado aí geralmente são pessoas que trabalham e que tem pouco tempo para estudar para a prova, né? Então a gente está focando nesse material aí. E nos assuntos que são relevantes para a prova, é claro, né? Então a gente já estou há mais de 10 anos aí no INSS, a gente sabe e está habituado com a legislação previdenciária e sabe que a tendência é que a banca vai seguir na hora de cobrar as questões, beleza? Então vamos lá, direto ao ponto, sem perder tempo. A gente hoje vai bater um tema que eu diria que é a base, o alicerce ali da Previdência, que é a Seguridade Social, tá? E aí, eu queria a atenção de vocês sobre a aula, porque desse tema aqui eu acredito que venha uma, duas ou três questões, tá certo? Principalmente porque a gente vai chegar num ponto que a gente vai chegar na origem e no nascimento da Previdência, né? Então, é uma coisa extremamente importante, né? Então, assim, o INSS quer saber se você conhece a história da Previdência, né? Quando foi que ela surgiu, né? A importância dela ao longo da história. Então, é um assunto relevante. Dessa apostila aqui, pode anotar aí, vem duas ou três questões, tá certo? A gente vai começar a aula de Seguridade Social com a questão no estilo da Banca Sebrasp, tá certo? Certo ou errado? Começando a questão, espero que você tenha imprimido seu material aí. Vamos lá. Criado no ano de 1990, o INSS é o órgão responsável por arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. E aí a banca te pergunta se essa afirmativa é certa ou errada. Tá certo? Então, criado no ano de 1990, a banca afirma isso, né? O INSS é o órgão responsável por arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. E aí, a questão está certa ou errada? Resposta só no final da aula, né? Vamos lá. Avançando. Vamos lá. Artigo 194 da Constituição Federal define a Seguridade. E eu vou definir ela aqui para você. Eu vou ler ipsiliter aqui o artigo 194 da Constituição, tá? A Seguridade Social, grifa aí, Seguridade Social, vai ter questão na prova sobre Seguridade Social, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, certo? Então, são ações de iniciativa do poder público e da sociedade, tá? Destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, grifa saúde, previdência, grifa previdência, que no nosso caso a previdência, o INSS, ela é contributiva, ou seja, para ter direito, para fazer jus, para gozar, precisa pagar, precisa recolher, tá? Então, circula aí contributiva, a previdência ela é contributiva. E a assistência social, grifa assistência social. Esta não é contributiva, né? E aí você vai lembrar do benefício assistencial, do BPC, né? Que é o amparo ali ao deficiente e ao idoso, né? Associado à questão social, critério renda. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica sobre BPC, né? Com certeza também vai ter questão na prova sobre BPC, tá certo? Então é isso, tá bom? Artigo 194 vai estar lá na sua prova, tá certo? E aí, parágrafo único desse artigo 194, a gente tem os objetivos da Seguridade Social. E aí a gente vai matar aqui um por um, que também são importantes para a prova. Você tem que levar esses conceitos para a prova, tá bom? Então, é objetivo da Seguridade Social. Número 1, a universalidade da cobertura e do atendimento. Né? Precisa ser para todo mundo, tá certo? Precisa ser universal. Então, universalidade da cobertura e do atendimento. Objetivo número 2,
a Seguridade Social, ela precisa ser uniforme, né? Tem que garantir uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. Tá? Grifa esse objetivo aí. Terceiro objetivo da Seguridade Social: seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Perceba que esses objetivos aqui da Seguridade, né, que a gente está botando um por um aqui para que você memorize, você tem que levar para a prova, tá bom? Quarto objetivo da Seguridade Social é a irredutibilidade do valor dos benefícios. Uma vez concedido o benefício, um valor fixo ali, ele não pode cair abaixo daquele valor, não pode ser reduzido, certo? O quinto objetivo da Seguridade Social: equidade na forma de participação no custeio. E aqui eu marcaria um asterisco nesse objetivo aqui. Por quê? Eu, como trabalhador empregado, né, eu vou pagar o mesmo valor do que um trabalhador rural, que às vezes não tem uma renda fixa ali? É lógico que não. E isso é exatamente isso, a equidade, né? Então a gente vai pagar proporcional aos nossos ganhos, aos nossos rendimentos. E aí existe um teto também que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Então esse objetivo aqui da Seguridade Social eu diria que é um dos mais importantes, tá certo? Sexto objetivo: diversidade na base do financiamento, tá certo? Sétimo objetivo: a Seguridade ela tem um caráter democrático e descentralizado da administração, tá certo? Mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Por isso, quadripartite, tá? Marca asterisco também nesse objetivo da Seguridade Social e circula a palavra quadripartite, tá bom? Quadripartite que envolve essa descentralização e a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, né? Então são 4 entes aí, tá certo? Então a gente matou aí, nesses primeiros slides aí, né? A definição de Seguridade Social e os objetivos, tá certo? Tem que guardar isso para a prova. E aí a gente vai entrar numa parte importante que eu me arrisco a dizer que daqui vem questão para a prova, tá bom? Que vai abordar nosso histórico aí previdenciário, né? Desde o início lá até chegar no INSS, tá certo? Então vamos lá. E tá lá no seu edital, tá bom? A gente está batendo aqui o que está no seu edital. Então aqui você não vai perder tempo, tá? Vamos lá. Origem e evolução legislativa no Brasil, tá bom? A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição a tratar de matéria securitária no Brasil, tá bom? E estabeleceu a instituição das casas de socorros públicos, consideradas os embriões das Santas Casas de Misericórdia. Então perceba o seguinte, aqui a banca, né, ela pode abordar o assunto, né, inferindo o ano aproximado de quanto é que se iniciou de quando é que o Brasil começou a tratar primeiramente do tema previdenciário e securitário, né? E aí você vai ter essa base de que a gente começou a discutir previdência, né, mais ou menos nesse ano aqui, ó, 1924. Aqui a gente começou a pensar e se preocupar com previdência, tá bom? Com matéria securitária, com seguro, tá bom? Então, com essa primeira Constituição aqui em 1824, tá certo? E aí, tente associar para a prova essa Constituição de 1924 com os embriões das Santas Casas de Misericórdia, tá bom? Então, tente associar aí a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, tá bom? Circula em matéria securitária e outra palavra-chave aí do slide é Santa Casa de Misericórdia, tá bom? E aí a gente vai para o slide asterisco, né? Slide importante. Esse aqui não pode deixar de revisar para a prova,
Tá certo? Vamos lá. A Previdência Social brasileira nasceu com a Lei Eloy Chaves. Rapaz, olha, essa lei, ela cai em prova, não é brincadeira não, viu? Então vamos lá. A Previdência Social, novamente, né, brasileira, ela nasceu com a Lei Eloy Chaves, estabelecida pelo Decreto Legislativo, né, 4682 de 1923, circula aí, que criou as chamadas Caixas de Aposentadoria e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias, contemplando benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária, né, atualmente chamada aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, bem como benefício de assistência médica, né? Todos custeados por contribuições do Estado, dos empregadores e dos trabalhadores, tá certo? Então, a Previdência Social, ela nasceu com a Lei Eloy Chaves, tá certo? Através desse decreto, 4682 de 23, que criou as caixas de aposentadoria e pensões, circula, destinada aos empregados em empresas ferroviárias, circula ferroviária, tá bom? Então a Previdência Social nasceu com esse decreto, Eloy Chaves. E aí, né, eu volto ao que eu falei no início da aula, né? O INSS, né, o governo, ele entende que o servidor que vai entrar agora nesse concurso, que vai ser aprovado, ele precisa conhecer essa história aqui, né? E precisa conhecer quando é que surgiu o INSS, tá certo? E aí, por conta desse decreto Eloy Chaves, né, essa data ela é considerada a data de criação da Previdência e hoje é comemorada anualmente, né, como a data de aniversário do INSS, tá certo? Então marca asterisco aí novamente, ó. Pode ser questão da prova, né? Então a data de 24 de janeiro, né, todo dia 24 de janeiro é comemorada, né, o aniversário do INSS, o aniversário da Previdência Social Brasileira, tá bom? Porque foi nessa data aqui que foi publicada a Lei Eloy Chaves no ano de 1923, tá bom? E aí, eu botei para você aqui, para a gente finalizar esse assunto, né, esse histórico aí, eu botei aqui uma tabela, tá? Para você gravar para a prova, tá? Porque ela ela estabelece um marco temporal e aí tem a evolução da Previdência até o dia atual, tá certo? Associando ao que aconteceu em cada época ali, né? Pode ser questão de prova também, tá bom? E aí, de forma resumida, eu vou associar aqui as datas com o que aconteceu na época, tá bom? Porque pode cair na prova. E aí, vamos lá. Constituição de 88, Constituição Federal, né? Qual foi a característica dessa época aqui no tocante à Previdência? Inaugurou o Sistema de Seguridade Social formado pelos subsistemas Assistência Social, Previdência Social e Saúde. Tá bom? Então, a Constituição de 88 inaugurou o Sistema de Seguridade Social. Lei 80.29 de 90. A lei de criação do INSS. Tá bom? Que foi a fusão do INPS com o IAPAS. Tá? Grava isso aí, essa associação. E aí, preste atenção, tá? A Lei Eloy Chaves foi uma lei importante, tá bom? Foi o marco do início da Previdência Social brasileira e é considerada como a data de aniversário do INSS. É uma coisa diferente de data de criação do INSS, tá bom? O INSS foi criado com a Lei 80.29 de 90, tá bom? Mas o aniversário do INSS é considerado todo dia 24 de janeiro devido à publicação da Lei Eloy Chaves em 1923, tá bom? Lei 8212 de 91. Você vai associar ela ao custeio da Seguridade Social. Se a prova falar em custeio, está se referindo à Lei 8212 de 91, tá bom? Lei 8213 de 91.
quando falar em plano de benefício do regime geral de previdência social, tá bom? Vai estar associada à Lei 8.2.1391. E aí, né? Você vai marcar um asterisco nessa associação aí, porque é inclusive a resposta da questão da aula. Ó, circula aí, ó. A Lei 11.457 de 2007, o que ela fala, ó? A Secretaria da Receita Federal do Brasil, né, a Receita Federal, passou a arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. Então, a partir de 2007, é a Receita Federal, né, que vai arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Pessoal, essa apostila aqui é para ler 1, 2, 3 vezes. Tá bom? E não se esqueça que já semana que vem a gente vai lançar o módulo de questões de Seguridade Social. Tá certo? Para você fixar o assunto. Então agora, o momento agora é de assistir a aula no YouTube, tá? Ler a apostila 1, 2, 3 vezes e aí vem um módulo de questões para você fixar o assunto. Tá certo? No estilo da Banca Sebrasp, certo ou errado. E aí a gente vem para reforçar os princípios da Seguridade Social, tá bom? Que são princípios importantes que podem cair na prova, tá bom? Dentre os princípios gerais da Seguridade Social, a gente tem o princípio da igualdade, tá bom? E aí a Constituição fala o quê? Ó, homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações, tá certo? Então esse é o princípio da igualdade, tá bom? Princípio da legalidade, é um outro princípio da Seguridade Social, que está lá na Constituição, tá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Guarda aí. Outro princípio que rege a Seguridade Social que está lá na Constituição Federal é o princípio do direito adquirido. A lei, né? E quer dizer o que é isso? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá bom? E aí a gente vai para os princípios específicos também da Seguridade Social, tá bom? E aí eu vou enumerar para vocês aqui. É o princípio da solidariedade, da universalidade de coberturas e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, né? A seletividade e a distribuibilidade na prestação dos benefícios e serviços. Perceba que os princípios, eles reforçam, são equivalentes aos objetivos ali do parágrafo único do artigo 194 da Constituição, tá certo? Seguindo com os princípios específicos da Seguridade Social, né? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, tá bom? Irredutibilidade do valor dos benefícios, ou seja, se houver alguma questão falando que é permitido você reduzir o valor do benefício, vai estar errado a afirmativa, tá bom? E aí, meu velho, ó, esse princípio aqui extremamente importante, ó, asterisco nele, é o princípio da equidade, sempre cai em prova, né? Então, João, né, trabalhador, né, de uma indústria aí, de um comércio, né, que ganha acima do teto de forma regular, ele não pode ser comparado, né, em termos de recolhimento de contribuição com um trabalhador avulso, ou com um desempregado, ou com um trabalhador rural, que às vezes não tem uma renda fixa ali, tá bom? Então isso, a equidade quer dizer isso, né? Todos vão recolher a previdência, até porque o sistema é contributivo, né? Mas de forma botado na balança ali, né? Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos, mas todos precisam pagar, tá certo? Com relação à previdência, tá bom? Então, lendo aí, princípios específicos, Seguridade Social, equidade na forma de participação do custeio, tá bom? E o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, já pedi para vocês circular quadripartite, tá bom? Com a participação de trabalhador, circula trabalhador, empregador, circula empregador, aposentado e governo, beleza? E aí, finalizando a aula de seguridade, tá bom?
A prova, com relação ao assunto de seguridade, não precisa procurar outro material, né? O que vai cair na sua prova está aqui, não perde tempo. Faltam 2 meses para a prova, tá certo? E aí a gente vem para a resposta da questão, tá bom? Eu vou ler a questão novamente. E agora fica fácil, né? Porque eu já dei a resposta durante a aula e você fixou aquela mudança na lei de 2007, né? Então vamos lá. Respondendo a questão, criado no ano de 1990, né? O INSS foi criado aqui, tá bom? Não confunda com a data comemorativa do aniversário do INSS, né? Que aí foi com a lei Eloy Chaves. Criado no ano de 1990, né? Que foi a fusão do IAPAS com o INPS, o INSS é o órgão responsável por arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. Veja, o aluno despreparado, o seu concorrente, né, que não estudou pelo nosso material, ele cai fácil nessa questão aqui. Né? Ele vai marcar certo, porque ele associa INSS com Previdência. E é natural e a banca te leva a esse raciocínio para que você erre a questão. Mas só você que teve acesso ao material que você vai perceber que a questão está errada. Né? Então, com a lei em 2007, né, quem passa a arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias é a Receita Federal do Brasil. Então a questão está errada. Beleza? Pessoal, não desanima, tá bom? Eu acredito em vocês. Né? Eu queria agradecer o pessoal que está mandando mensagem. Né? Muita interação. Às vezes tenho que deixar o celular desligado porque eu não consigo responder as mensagens. Porque o foco realmente é trazer material de qualidade para que você só estude por aqui a parte de conhecimento específico e gabarite a prova nessa parte aí. Tá bom? Forte abraço.